Olá, eu sou a professora Diana, formada em Pedagogia. Estou cursando segunda licenciatura em Letras pela Uninter. No vídeo de hoje eu vou falar sobre língua culta e coloquial. A língua culta e a coloquial compõem o mesmo sistema, mas com características particulares. Conhecer isso é extremamente importante no momento de adequação linguística. O uso da língua culta e coloquial depende do contexto. Essa lembra a espontaneidade das crianças e aquela rigidez dos adultos. A linguagem é a capacidade que o homem possui de interagir com o seu semelhante, por meio da palavra, oral ou escrita, gestos, expressões fisionômicas, imagens, notas musicais e outras. O uso da linguagem sempre objetivará a produção do sentido, ou seja, o entendimento entre os interlocutores, parceiros no processo comunicativo. Para isso, o processo de adequação linguística é fundamental. A linguagem, ela não pode ser utilizada sempre da mesma forma, já que o contexto, os interlocutores e os objetivos da mensagem são alguns dos fatores que influenciam a forma como ela deverá ser usada. Ela também não deve ser classificada como certa ou errada, mas como adequada ou inadequada. No processo de adequação da linguagem, além dos fatores já mencionados, diferenciar e caracterizar a língua culta e coloquial é imprescindível, pois a confusão entre elas causa prejuízo, tanto para a produção textual, quanto para a comunicação da forma geral. Acompanhe as características da língua coloquial e culta. Língua coloquial. Ela é variante espontânea, utilizada em relações informais, sem preocupação com as regras da gramática normativa, presença de coloquialismo, expressões próprias da fala, tais como pega leve, se toca, tá rolando, etc. Uso de gírias, uso de formas reduzidas ou contraídas, pra, se, peraí. Uso de a gente no lugar de falar nós. Uso frequente de palavras para articular ideias, tipo assim, aí, então e outros. Agora, a língua culta. A língua culta ela é usada em situações formais e em documentos oficiais. Maior preocupação com as pronúncias das palavras, uso da norma culta, ausência de uso de gírias, variantes prestigiadas. A língua coloquial, ela por ser descontraído, relaciona-se com a fala, a língua oral, enquanto a culta com a escrita. A coloquial, como já mencionamos, é a variante linguística popular, já que a culta, também chamada de formal, é uma linguagem pautada nas regras gramaticais. Ela é mais séria e se acomoda melhor em situações mais convencionais, como reuniões de trabalho e apresentações acadêmicas. Linguagem culta e linguagem coloquial. Vamos fazer um passeio hoje? Vamos dar um rolê? Nós passamos em frente à escola. A gente passou em frente à escola. Nós estamos estudando para a prova. A gente está estudando para a prova.
Qual o significado da linguagem coloquial? A palavra coloquial não é muito usada em nosso cotidiano, a não ser quando queremos nos referir à linguagem informal. Por isso, não é todo mundo que entende o significado do termo. Ele vem do colóquio, que quer dizer conversa entre duas ou mais pessoas. Coloquial, portanto, tem relação com esse estilo mais popular e informal de se comunicar. Importância da linguagem coloquial. Não é porque a linguagem coloquial está distante da norma culta que ela não é relevante. Pelo contrário, o coloquialismo, na verdade, é mais usada do que o estilo formal. Por ter mais oralidade, a linguagem coloquial, ela facilita a comunicação entre os indivíduos. Ela torna o diálogo mais próximo e muitas vezes até mais compreensível. Por isso, a linguagem coloquial é muitas vezes até mais compreensível. Por isso, a linguagem coloquial é muito importante no sentido de transmitir as mensagens de modo que elas sejam entendidas. Exemplos de frase com linguagem informal. Até aqui tudo bem? Vamos lá? Conseguiu entender o que é a linguagem coloquial e a importância dela? Para o assunto ficar ainda mais compreensível, listamos alguns exemplos de frases e explicações de como elas são construídas. Você nem se tocou que eu estava te olhando. A palavra se tocou nessa forma, ela se refere à falta de atenção do interlocutor. Na frase, também está presente o termo tava, que é a abreviatura de estava. Fomos em um passeio na City. O uso da palavra city, tradução de cidade para o inglês, é um exemplo de estrangeirismo. Essa frase de exemplo é mais usada comumente entre os jovens. Cê tá louco? Este é um exemplo clássico de linguagem coloquial. C é a abreviação de você, enquanto tá é a abreviação de está. Perceba que, além de reduzir o tamanho da pronúncia, essa aplicação dá uma certa fluidez de intimidade à conversa. Outra frase. Tá rolando uma festa. Bora? Esta sentença está repleta de exemplos de linguagem coloquial. A começar pelo tá, que é a abreviatura de está. Já o verbo rolar tem o sentido de acontecer. E bora é uma espécie de convite que serve tanto para ir a um lugar ou para se retirar de um evento. Nessa frase, portanto, o emissor comunica ao receptor que uma festa será realizada e o convida para participar. Linguagem coloquial na literatura. Ainda que a linguagem coloquial seja apropriada a conversas pessoais, ela também pode ser aplicada na literatura, mas não vá fazer isso na sua redação, ok? Ela serve apenas quando o objeto é representar a realidade da fala do cotidiano. Por isso, é muito comum ser usada em poemas. Exemplo: O Bicho, de Manuel Bandeira. Neste poema de Manuel Bandeira, o uso da forma coloquial é visto na frase quando achava alguma coisa, referindo-se de forma informal a de um objeto achado. Veja: vi ontem um
bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Nesse texto, vimos o que é linguagem coloquial e como usá-la. Também chamamos de informal ou popular essa linguagem, e mais comum do nosso dia a dia. Ela pode ser usada, portanto, em conversas particulares, com os amigos, familiares ou qualquer outra. Ou com qualquer outra pessoa ou grupos que você tenha proximidade. A linguagem coloquial também é aceita na literatura, desde que o gênero textual permita a informalidade. No caso da redação, para exames vestibulares, Enem e concurso público, geralmente a proposta de texto não aceita a linguagem coloquial. Fica errado. Gostou desse vídeo sobre linguagem coloquial? Então, aproveite e veja os próximos vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo. Até lá!